Sr. Clímaco Ferreira da Cunha, boa tarde e obrigado por receber o Infofajans aqui na sua casa. Sr. Clímaco, o senhor que idade é que tem? 80 anos. 80 anos, uma idade bonita. O senhor é natural de onde? Aqui da freguesia de Calheta. Mesmo da freguesia de Calheta? Da freguesia, da zona da Rua Nova, portanto, pertencendo à freguesia de Calheta. Da Calheta. A sua infância foi passada, a sua família era ligada ao quê? À lavoura, ao comércio? Como é que é? Ligada à lavoura. Tínhamos vacas, bois, ovelhas, cabras, tudo isso. E sempre, de criança, foi sempre ligado à lavoura. Chegou a trabalhar com bois também? Sim. Sei todo o trabalho referente à lavoura, até que fiz um trabalho sobre isso em termos de escrita. Vamos falar sobre as suas obras. Porque sei construir todos os utensílios da lavoura, desde a canga, o arado, a grade, todos esses utensílios, sei-os construir, sei a base para fazer todos esses, porque meu pai era um carpinteiro não bem formado, mas muito jeitoso de mãos, e aprendi com ele a fazer todos esses utensílios. Aprendeu e herdou isso com ele? Sim. E depois, teve sempre, como é que é? Até ao tempo de tropa, sempre estive ligado à lavoura. Depois fui para a tropa, quando fui parar ao ultramar, a Guiné-Bissau, fiz tropa lá durante 2 anos e qualquer coisa, um bocadinho na base aérea de Bissau. Depois, quando voltei, tive algum tempo a trabalhar de carpinteiro marceneiro, porque eu tinha aprendido com o meu pai alguma dessa profissão, e no entretanto comprei uma pequena mercearia, na altura, chamada mercearia, porque era aquele comércio muito tradicional, típico da época. Onde muitos casos iam à venda, não era? Iam à loja? Sim. Se dizia ir à loja, ir à loja. Aqui já tem 60 anos. Sim. A loja dizia-se por uma razão forte, que era assim: quase sempre os estabelecimentos eram nos baixos de uma moradia, e então chamava-se loja. Portanto, tipicamente chamamos loja, ou o resto do chão de uma casa chamamos loja. E então era ir à loja, ir à venda, várias vezes. Alguns casos pontuais, esses comércios também funcionavam nas salas das moradias, em alguns casos, mas a maioria eram nas lojas. O senhor então diz, comprou então essa loja, essa mercearia? Comprei essa mercearia e fiquei a trabalhar nos baixos de uma casa alugados, pagando renda, na altura 150 escudos mensais, pagando a renda, mas como não tinha dinheiro, foi comprado a crédito, não havia bancos. No ultramar tinha feito todas as economias possíveis, porque fui ensinado a poupar. Ainda hoje uso muito o termo de poupar. Fui ensinado a poupar e todos os dinheirinhos que consegui no ultramar, tinha cerca de 17 contos que ficaram a servir para fundo de maneio. E fiquei a dever esses 45 contos. Quando fiz essa compra, um cunhado meu que na altura queria ir para a América e não conseguia comprador, comprei para lhe pagar à maneira que pudesse ir pagando, sem juros. Foi uma grande ajuda, foi os meus princípios. Começar sem nada. Estamos a falar em 50 e tal anos, 60 anos? 56 anos de comércio. 56 anos de comércio. Na altura ainda havia, isto foi uma curiosidade, mas ainda havia muito o pagamento em gendas, ou seja, as pessoas levavam Sim. Trocava-se ovos por açúcar, havia muito feijão, várias coisas, a troco a troco do açúcar, do petróleo, ir comprar um quarto de quilo de açúcar. O açúcar vinha em sacos de 50 quilos. Havia aquela forma especial sim. Ainda hoje tive muita facilidade em fazer esse trabalho e ainda hoje faço demonstrações dessa situação, de fazer a demonstração. Tinha o papel que até se chama papel Crafter, portanto chamado papel de ferro.
que vinha em resmas cortado por medidas certas, era próprio se embrulhava para o tudo, comércio, se farinha, embrulhava açúcar. tudo, não havia o plástico, todas essas coisas. E aí se vendia muito, um quarto quilo de açúcar para uma casa de família. Sim. E depois O açúcar era para condutar. para condutar, tal é o termo perfeitamente. E tu a tentar usar o termo antigo. Muito engraçado é que tudo se vendia a crédito, chamado caderneta, Sim. que tinha mesmo o nome de caderneta, um livrinho com uma medida 10 por 15, mais ou menos centímetros, em que se anotava o que é um quarto quilo de açúcar, meio litro de petróleo, Os fregueses pagavam ao fim do mês? Não, raramente, porque pouca gente tinha ordenado certo. Sim. Porque eu, embora a freguesia da Calheta tenha a vila, eu vivia nos subúrbios da vila. Sim. Portanto, mais relacionado com a vida do campo. E então os pagamentos eram engraçados, que até funcionava, mas haviam épocas para cada caso. Os indivíduos que tinham as vacas leiteiras, que vendiam o leite para as cooperativas pagavam o leite de cada ano em abril, maio do ano seguinte, que era depois da liquidação do queijo. Sim. Quando eles recebiam, vinham fazer o pagamento. Nessa altura recebíamos dos indivíduos que tinham as vacas leiteiras. Pescadores de outra forma? Pescadores dos barcos do atum, que recebiam mais ou menos em outubro, novembro, depois da safra da pesca. Esses pagavam em novembro, portanto tinha estas duas épocas. Depois tínhamos, pela época do Espírito Santo, também pessoas que vendiam uma vaca gorda, uma gueixa gorda para as festas. Sim. E que era desse dinheiro que depois pagavam as contas. Portanto, isto tinham épocas precisas, consoante a situação de cada pessoa. Eram outros tempos, outra forma de... Outras formas. Que se vendia a crédito a pobres, ricos e remediados. Tive por lema vender a crédito a qualquer pessoa que me aparecesse à partida. Sim. Houve casos que depois foi preciso corrigir, porque, como é evidente, alguns deixaram de cumprir, mas o mais interessante que deixo registado, que falo disso muitas vezes, é pessoas bastante pobres e que sempre cumpriram muitíssimo bem. Sim, com mais ou menos dificuldades. A vivência desse tempo, quando hoje se critica, passo o termo, se diz que se ganha pouco, que a vida está má, que não é possível, que o dinheiro não chega, desde o ordenado mínimo, que concordo plenamente que seja pouco, desde um ordenado médio, seja de um professor, seja mas era uma gestão médico, completamente diferente. mas totalmente diferente. Sim. Porque era não ter mesmo. Não ter mesmo, porque não havia qualquer ajuda às pessoas de idade, não havia qualquer subsídio. O Estado era uma pessoa alheia. O Estado não fazia parte do sistema da pobreza. Conheci pobres a pedir esmola porta a porta, pedir um bocadinho de pão, um chamado conduto, que era um bocadinho de linguiça, um bocadinho de queijo. Sim. Até se pedia um molho de lenha, porque a lenha era tão escasso que era o único combustível que tínhamos. Não havia bilhas de gás. Não havia gás, nem nada que se parecesse. Isso quando apareceu... Era uma revolução. No bom sentido. Sim. Roubar um pau de lenha poderia dar... Era um caso de polícia. Chegava a ser um caso de polícia, um pau de lenha. Era valorizada nessa altura. Valorizava. Tudo isso tinha tal valor. Portanto, não há comparações possíveis. Evidente que o dinheiro tinha dificuldade em chegar, mas só se comprava o indispensável, que hoje a gente diz sempre que poupa, as pessoas dizem-me que poupam, mas tem desde o telemóvel, desde a televisão, desde a internet, desde os sapatos, porque andei de pé descalço até ir para a tropa, pé descalço, e eu usava um calçado da época chamada albarca, que era tipo de um chinelo,
para alguns casos pontuais, mas a maioria pé descalço. Eu e praticamente Mas pé toda a descalço gente. literalmente. Literalmente. Então, essa expressão, literalmente sobretudo pé brasileira, descalço. Mas literalmente pé descalço, nas estradas que não havia alcatrão, estradas como queiram chamar cascalho, bagaço ou qualquer coisa, em que isso parecia que magoava os pés, e que presentemente magoa muito, mas os pés estavam tão calejados que era assim. Então poupava-se em tudo. Portanto, não havia serviço de lixo. Mas não era necessário, porque todas as coisas que sobrassem tinham uma utilidade. Havia uma reciclagem. Um aproveitamento de reciclagem natural. à própria pessoa. Sobrava pontinhas de madeira, disto, daquilo, era juntar para usar na cozinha. Restava um bocadinho de verga, guardava-se que era para amarrar o portão. Um bocado de chapa servia para uma outra coisa. Agora, deixa estar que depois vou ali, por exemplo, hoje, ali ao seu clima de comprar. Sim, vai uma coisa. Portanto, o comprar era o mínimo possível. Comprava-se pouco. Portanto, voltamos atrás à sua mercearia. A sua mercearia, na altura, não tinha nome ou era a mercearia do seu clima? Sim, em princípio era, depois batizei-a algum tempo mais tarde por Loja Progresso. Loja Progresso, sim. Mais tarde. Loja Progresso, mais tarde por Loja Progresso. Sim. E continuou... Porque de facto, graças a Deus, por aí, porque fui progredindo lentamente, mas poupando, apertando, não tive férias, mesmo nunca fiz férias propriamente ditas, nunca tirei um mês de férias. Mesmo depois de estar bem instalado. Não comparando, como os lavradores dizem que as vacas dão leite todos os dias e, por conseguinte, não há férias. Não há férias. E o senhor teve uma vida assim. A mesma coisa. Os e já há 56 anos que a sua empresa tem? 56. Os domingos e dias santos, e até porque o horário era mais alargado, era das 8 às 8 da noite. Em princípio não havia hora de almoço. Trazia almoço para não ir a casa, porque não tinha carro, para não ir a casa almoçar e voltar, que ficava ainda um bocadinho longe, não dava. Então trazia almoço e ia comendo nas horas vagas num quarto reservado que tinha para trás no estabelecimento. E era assim, portanto, mas as sobras de tempo fazia os meus quintais, sempre tive os meus quintais. Tive a minha batata, as cenouras, as alfaces, mais tarde, porque na altura até estas coisas da cenoura e alface não era muito usado. Era o nabo, a couve, a batata doce, e por aí fora. Portanto, hoje a sua empresa, porque o senhor não está aposentado, o senhor simplesmente mudou de atividade, eu agora passo uns tempos lá e outras vezes por casa ou fazer outra coisa qualquer, mas o senhor é uma pessoa muito dinâmica. A sua empresa hoje tem o nome que tem, o nome, quando digo, e a amplitude e o tamanho que tem, o senhor é que fez esse nome. Toda a gente diz-me da loja do seu clima. Sim. O senhor, isto agora é uma opinião minha, embora o jornalista não deve dar opinião, mas eu também sou seu amigo e seu conhecido há muitos anos, o senhor é uma pessoa afável. O senhor é uma pessoa que, à partida, confia até desconfiar. Esta foi a de algumas características que o senhor tem que fez-se ingrar o negócio e que ele chegou ao que está hoje? Sem dúvida. Tenho que lhe dizer o seguinte, eu sou uma pessoa um tanto ou quanto agressiva a priori, mas aprendi muito depressa que tinha que ter muito respeito pelo cliente, porque o cliente, num meio como é o nosso, um meio pequeno, um cliente é um amigo, e de todos os clientes que eu tenho, são um amigo. Tanto que eu tenho netos de pessoas que foram meus clientes, os pais foram clientes, e tenho netos que são meus clientes. E tenho que lhe dizer aqui um pormenor, que para mim é uma grande honra, é que fazer 56 anos de comércio não é muito fácil lidar com as pessoas, porque há pessoas das mais diversas personalidades, bastante diferenciadas, e conseguir 56 anos de comércio sem estar mal com uma única pessoa. Todos os casos que aconteciam, porque acontecem, uma vez com razão, outra vez sem ser, mas conversando com as pessoas, com cuidado, com atenção, com respeito, consegue-se dar a volta e consegue manter essa pessoa como cliente. Cheguei a ir de casa
de propósito, pedir desculpa a pessoas da sua casa porque, de facto, eu tinha errado. Isso é um gesto Cheguei a de fazer humildade. isso. Mas isso funciona no comércio. Sim. É um gesto de humildade. Aprendi a ser humilde nesse funciona, sentido. mas, Não tenho qualquer custo em pedir desculpa quando entender que o outro tem razão. Mas, embora o senhor talvez não se queira pronunciar, mas o senhor sabe que isso não é assim. Hoje em dia. Normalmente não é. Pronto. Normalmente não é. Não me quero também pôr num Sim. Não me estou a pôr num pedestal melhor do que os outros. Mas isto é a minha maneira de ser. Sim. Ainda hoje, com estes 80 anos, que me reformei aos 65 anos, que continuo... O senhor se reformou, mudou de atividade. Continuo a exercer. Há 4 anos atrás, 5 anos aliás, tive um problema de coração, que já tinha tido antes uns problemas, estive internado na terceira durante cerca de 2 meses, depois tive o problema da próstata, foi preciso operar a próstata, mas demorou algum tempo, fui alcaliado, depois infectou, tive problemas sérios, andei aqui terceira São Jorge, terceira hospital e centro de saúde. Mas hoje está novo. Comecei a ver que a coisa andava um bocado para o torto e lembrou-me que ia ver o Menino Jesus, como se costuma dizer, sim. E passei a empresa, como só tenho 2 filhos, que trabalham lá desde sempre a trabalhar, desde a sua idade de trabalho, e passei a empresa para o nome dos 2 filhos. A empresa continua, aparentemente, no meu nome, mas são eles os sócios. Mas palavra de clima, que deve ser palavra de clima. Sempre mantém-se isso. Ok. Porque os próprios eu até disse filhos, clima, que não disse seu clima. Os próprios filhos não quiseram tirar o nome de clima. Tenho um neto com 30 anos também a trabalhar na empresa, mas eu todos os dias tenho que ir à empresa. E eles são idóneos, são responsáveis, são capazes, negociam muito bem, funciona bem, a empresa está muito bem, mas de vez em quando vem perguntar ao pai uma opinião, quando é uma compra maior, uma coisa, o pai o que é que diz, uma coisa. E eu às vezes digo qualquer coisa. O senhor foi o fundador e o homem que manteve o sucesso que a empresa tem até hoje. A empresa foi o meu segundo casamento, portanto, para além da mulher, a empresa não posso prescindir dela, tem que estar lá. Chega lá o senhor, chega um outro senhor, posso não fazer nada, tenho dias que pouco faço. Estou no escritório, não faço trabalhos pesados. Mas dizer que a presença do dono engorda o porco. Não estou a chamar os seus clientes para porque eu também sou seu cliente da empresa. Mas a sua presença é fundamental, acredito que sim. Eu acho que é porque as pessoas chegam, veem os meus funcionários, que estamos hoje com 17 funcionários, os 2 filhos e o neto, portanto 20 pessoas, chega uma pessoa, primeira coisa, vai conversar com o senhor Clima, que até não gosto que me chamem de senhor. Mas não gosto toda a gente, eu também. Mas talvez dado a idade... Não, isso não tem a ver com a idade, tem a ver com o respeito também. Mas as pessoas têm que me cumprimentar, mande sentar, tem uma cadeira logo para a pessoa se sentar, posso nesse dia não fazer mais nada para os filhos, porque estou lá para passar o tempo, posso ajudar naquilo que for possível, mas também estou para conversar com as pessoas, viver com as pessoas, porque foram elas que me deram a vida. Felizmente hoje. Bem, vamos passar aqui uma outra faceta sua, que o senhor tem dedicado ultimamente, se calhar nessa fase agora com mais tempo, embora se dedique muito tempo à empresa, tem a ver com a parte da escrita e com a publicação de livros. Uma pergunta muito direta. O senhor considera-se um historiador? Não. Nem historiador, nem escritor. Primeiro, tenho que me identificar nesse campo, que é assim. Eu não tenho formação académica. Portanto, sem se ter uma formação, não se poderá ser um bom escritor, não se poderá ser um bom historiador. Portanto, falta-me esse lado. Escrevo, posso dizer, talvez um termo não seja, sou descarado, escrevo aquilo que vejo, que me vai na alma e fica escrito para que alguém, pelo menos, fique registado as mais diversas situações que vou encontrando. Sim, mas faz compilação de acontecimentos. De repente eu olho para uma coisa qualquer e aquilo dá-me inspiração para fazer um artigo.
Então pode não ser um historiador talvez, com um grau académico, mas na prática o senhor faz isso. Sim, sim. Mas posso, é um valor posso que... adiantar um pouco, recuando um pouco, aliás, eu gostaria muito de ter estudado. Não estudei, porque fui fazer, na altura fazia-se o exame de admissão aos liceus, sim, em que fui à terceira fazer o exame de admissão, estudei aqui com uma senhora professora durante um ano, meu pai pagava 70 escudos a essa senhora, depois fui fazer o exame com dificuldade, porque ir de barco, não havia avião, não havia mais nada, não havia telefone, para a terceira não se conseguia fazer ligação, coisa, vai de barco, havia lá um senhor conhecido que meu pai mandou uma carta para ficar em casa dele, resumindo, fiz o exame de admissão, passei com 17 valores, já vinha convencido que ia ser professor, um doutor, já achava que isso era uma coisa. Depois, sempre a dizer ao pai estudar. O pai, em dada altura, já perto da época de começar os estudos, até numa hora de refeição, que hoje também não se utiliza isso, a hora de refeição para a família conversar, que isso era uma prática que... Isso era um bom hábito antigo que agora não existe. O mundo moderno também é mais difícil. Sobretudo à hora da ceia, à noite, com o candeeiro petróleo, coisa, o pai falava, a mãe falava, conversávamos uns com os outros, havia uma conversa familiar, enquanto que hoje na conversa familiar não existe o telemóvel a falar de um para o outro, pronto, mas isso é uma à parte. Sim, é uma à parte, mas é uma realidade. Mas é uma realidade, uma realidade. Quando meu pai me diz que eu não poderia estudar e que só ia perceber isso um dia que tivesse filhos. Pronto. Que fiquei intrigado com a situação, um miúdo com 11 anos, o que é que isto quer dizer, que será daqui? Olha, porque eu explicou então que tinha 5 filhos, não tinha hipótese de dar estudo aos 5 filhos, não ia dar a um o que não pudesse dar aos outros. Sim. Quando tive os meus filhos percebi perfeitamente, e hoje respeito a opinião do meu pai. Sim, sim. Até me comove esta situação do meu pai, porque ele ele queria tratar todos por igual. Todos por igual. Sim, todos por igual. Eu compreendo. Dessas obras que o senhor tem publicado, têm sido públicas, são várias, o senhor tem ao seu lado aí algumas. Quer destacar, pegado no livro? Quando vou para a reforma, eu fui guardando, tinha muitos papéis, muitas coisas, porque eu sou muito organizado em papel, tinha uma gaveta cheia de papelinhos, recortes de jornais, que iam aparecendo, que foram as coisas que foram grandes, informação. E compilando aqui, dali, da lá, fui compilando isso, e quando se chega à reforma, passei a estar mais liberto, porque dei a responsabilidade aos filhos, sim. E já se não queria ir uma tarde não ia, só dizia a eles, olha, esta tarde não vou aparecer, tinha tempo a fazer os serões, isto e aquilo, e dediquei-me a escrever determinadas coisas. Que comecei por escrever um livro que lhe chamei Recordando o Passado. Pode virar a capa aqui para a frente, se faz favor, isso. Recordando o Passado. Esse livro, de uma forma muito simples, este Recordando livro, o Passado... Sim, sim. Vai ditar logo, começando por aqui, vou-lhe falar aqui meia dúzia de artigos, sim. Portanto, um artigo chamado O Avental da Avó, porque me recordo muito da minha avó, com aqueles aventais grandes que serviam para tudo, portanto protegia a roupa, porque pegava com a ponta do avental, segurava o caldeirão que estava quente, e por aí fora que faço uma demonstração, sim. Sobre a situação do avental. Depois, a criança no século XX e a sua evolução. O que era nascer uma criança naquele tempo e como era a sua evolução, como era tratada. Portanto, nascia uma criança acompanhada por uma parteira que não tinha qualquer curso, quase sempre uma velhota de pé descalço, tinha experiência. Maltrapilha, e que acompanhava o nascimento. Agora, para ter um parto, precisa 2 médicos especialistas e mais não sei quê, porque senão não se podem fazer partos. Quando vem dizer dos hospitais que vão fechando, sim, sim. A parte da obstetra, naquele tempo era assim. Sim. E lá se chamava um médico. Era a senhora mais perto, que era a parteira. E pronto. E era assim. Depois, a escola em meados do século XX, como é que era ir à escola, como é que a aprendizagem, 50 alunos, um único professor, não tinha assistente, não tinha mais nada, 4 classes,
e tinha que levar da quarta classe alunos a exame, um único professor ou professora, que tinham a utilizar o sistema da régua, de castigos, etc., etc., para que se conseguisse fazer isso. Estaria mal, talvez, em alguns casos, quando eram exagerados, mas acho que ainda hoje fazia falta algum... Por quando em vez, não é? Quando em vez. Quando em vez, sim. Não como na sua apologista dos castigos, sim. Coisa, mas não dos exageros, que também existiam. Aí está fora de questão. Mas precisava, talvez, aqui ou ali, um bocadinho. O termo deite-me a sua bênção, se eu já não disse isso, sou desse tempo, pediam a bênção aos pais, os avós, os tios. Se respeitava-se, tratava tudo por senhores, por aí. Até havia uma forma interessante de dizer que era pai sua bênção. Vai-se a benção. Vai-se a benção. Esse artigo explica esse pormenor. Explica esse pormenor. Eu vivi esse pormenor, embora tenha durado pouco tempo nessa... Depois... o Pão por Deus, fazer o pedido de Pão por Deus, que até é uma coisa muito engraçada, porque agora está as escolas incentivaram isso. Pois, as escolas, sobretudo da área do inglês, é que... Agora está a melhorar um bocadinho, teve uns anos perdido, está bastante... Estavam muito a promover o Halloween e deixar o Pão por Deus. Tem uma história grande sobre isso, mas isso talvez não convém agora entrar nela, porque é muito morosa. Jogos e brinquedos antigos, com o que é que a gente brincava? Os bois de sabugo, o arco, as coisinhas mais simples, tudo brinquedos que nós teríamos que inventar e fazer com a nossa mão. E estávamos felizes com mais simples. Até fiz um artigo mesmo de todos os brinquedos desse tempo, como eles funcionam, por aí fora. A trovoada de há 50 anos, outra coisa que estava completa, amedrontava-se que a trovoada eram castigos de Deus, que são efeitos da natureza, não tem nada a ver com Deus, com todo o respeito, mas não tem nada a ver com Deus. A criança vivia amedrontada com a trovoada, porque os pais já tinham sido amedrontados. Quando começavam a trovoada, toda a gente se assustava. Havia falta de explicação racional das coisas. Sim, senhor. Em nossa casa, tínhamos na sala de entrada, que se chamava sala, o quarto maior da casa, tinha numa parede um crucifixo, começava a trovoada, logo a mãe mandava todos para ali joelhar e começar a rezar. E depois dizer uma oravilha relativa a Santa Bárbara, que ainda hoje sei de cor. Ainda a sei de cor, lhe posso dizer de cor. Que era... rezávamos Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, e depois Santa Bárbara Virgem se vestiu e calçou, pelos caminhos do Senhor andou, encontrou o Senhor e o Senhor lhe perguntou: ó Bárbara, tu onde vais? Ó Senhor, eu ao céu vou, desmanchar a trovoada que vós lá tendes armada. Pois vai, Bárbara, e deita ao monte maninho, onde não haja pão nem vinho, nem pedrinha de sal, nem coisa que faça mal. E novamente Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria. Depois, no entretanto, melhorava a trovoada, tinha sido porque tínhamos rezado. Portanto, fosse ou não fosse, faz parte de uma crença, da fé, tudo isso, que era fruto dessa época. Sr. Clima, o nosso tempo vai chegando para o fim. Eu queria perguntar... Tem aí... Portanto, depois escrevi sobre as Fajãs, historial sobre todas as Fajãs. Que são 74, não? 76. 76. Fiz uma... Eu digo 74, 76 porque já vi 71, número 74, já vi o número 76. Até há mais. Até há alguns que dizem mais, mas depois mas como Fajãs, até como Fajãs, os 76 também não está correto, porque algumas não chegam a ser Fajãs, porque são uma pequena Fajã dentro da outra, e por aí fora. Mas pronto, as Fajãs, depois o historial delas, quanto as que têm ermidas, quais são as ermidas, etc, por aí abaixo, esse trabalho. Depois sobre o Divino Espírito Santo. O culto ao Divino Espírito Santo. Foi um trabalho que gostei muito de fazer, porque é bastante diferenciado de lugar para lugar. O senhor é oriundo de Santo Antão, do Topo, portanto, conhece o sistema de festas, vem à calheta e não vai perceber absolutamente nada.
Sim, Portanto, sim. a gente Eu hoje, felizmente, percebo-as todas, já acompanhou. Vida, mas, sim, já sim, acompanhou. Mas tem razão. Mas já Se o viu senhor está a dizer, o diferencial. É verdadeiro. Tive que fazer entrevistas com a pessoa de cada lugar Sim. e ainda hoje tenho dificuldade Sim. em perceber Santo Sim. Antão, perceber Pois. Vila do Topo, perceber Norte Pequeno, que são totalmente diferentes. Sim. Um trabalho sobre toda a ilha, Sim. nesse aspecto. Depois faço um almanaque desde o ano 2012, um almanaque que sabe o que é o almanaque, Sim. portanto falando do Mas tempo. para quem nos está a ver e ouvir, de uma forma simples, o que é o almanaque? O almanaque trata, à partida, de toda... começando por fazer o relacionamento dos dias do ano. Sim. Depois, o tempo que irá acontecer Sim. são previsões. Sim. Se as previsões hoje conseguem-se ir buscar à internet, as previsões... Depois tem conselhos para a agricultura... Sim. Conselhos que fala depois da situação de sementeiras, quando deve semear isto, Sim. quando deve plantar aquilo, quando deve colher, tudo isso são situações que pertencem ao almanaque. E depois, nesse almanaque, reúne mais uma série de coisas que são... Tenho um relatório de todas as igrejas e ermidas da nossa ilha, onde elas estão, quantas são. Temos 14 igrejas, 35 ermidas e 6 pronto, escapou. O que é certo, isto, por aí fora, o almanaque consta mais ou menos isso. E faz todos os anos, não? Todos os anos. O crescimento dos dias, por meses, o recenseamento das populações, os feriados obrigatórios, feriados regionais, os cálculos para as chamadas festas móveis, que se consegue qualquer pessoa, depois de conhecer este cálculo, sabe para o ano quando sim, quando é que fica o domingo chamada, sim, que são essas as festas móveis. Sim, sei. Os signos do ano, as fases da lua e o prognóstico do tempo e por aí fora. Seguindo, uma recolha de lendas que não passam de lendas. Não passam de lendas. Mas eu costumo dizer que uma lenda é sempre uma história interessante. Pois, torna-se uma história interessante, isso sim, mas que não tem qualquer cabimento. Eu não acredito em nada. Mas a lenda serve para justificar alguma situação, é? Nem sempre. Aquilo obrigava... Não é investigador, não é historiador, mas ao fim e ao cabo está sempre metido nisso. Obrigava as pessoas a acreditar em determinadas coisas e que depois eram dominadas por aí. Agora, o que eu digo das lendas, as lendas são narrativas fantasiosas, transmitidas pela tradição oral através dos tempos e são meramente factos irreais, produtos da imaginação aventureira do ser humano. Portanto, as lendas aparecem em todas as culturas com maior ou menor intensidade, como acontecimentos misteriosos e sobrenaturais, e por aí abaixo. Portanto, não passa disto. Mas tenho aqui 40 lendas, todas de São Jorge, sim, e que não se podem acreditar nenhuma. Sim. Porque elas são ditas de tal maneira que... Mas são lendas. Crenças, muitas baseadas no seu Espírito Santo, que não podem ter... Não podem ter veracidade, mas tem a sua justificação. Neste caso também há aqui uma questão de fé. Era uma questão de fé. E a explicação do inexplicável. Sim. Depois faço um roteiro sobre a nossa ilha, que tem toda a situação da nossa ilha. Um roteiro... Sim, sei o que é um roteiro, mas neste caso é um roteiro pela ilha, roteiro turístico. Um turista que chega, aquilo que deve visitar. Faça um relatório ao pormenor o que ele deve visitar, devido até em 3 dias, sim, para fazer esse relatório. Depois falo da descoberta, do povoamento, da Direção Regional de Turismo, do relevo, já adquiriu esse livro ao senhor. Os concelhos, as vilas, superfícies. A Direção Regional de Turismo ainda não adquiriu esse livro ao senhor? Há pouco interesse, muitas vezes, em determinadas situações. Não, eu não estou a dizer isto estou a dizer isto com... Mas é sim. Com sentido de responsabilidade. Distâncias entre as freguesias, que andei aqui com o Jeep a marcar distâncias entre as freguesias, distâncias entre ilhas, isso depois então fui apanhado coisa, distâncias de São Jorge a vários portos dos Açores e até Lisboa, portanto, do Porto das Velas a Lisboa são 890 milhas.
do Porto da Calheta a Lisboa são 879 milhas. E por aí fora essa não serve para o navegar do dia a dia, mas é uma curiosidade. Pois. Censos de cada ano, e depois lá tem o relatório de conhecer a Ilha de São Jorge, e vai por aí abaixo residências, hotéis residenciais com números de telefone identificado. 86 ribeiras que fui encontrar na nossa ilha, todos os nomes delas e onde elas se encontram. 86? 86, cheguei. A nossa orografia, de facto, permite que haja muita ribeira, mas eu não sabia que caça, era flora, a fauna marinha, ilhéus, algares, grutas, pontes, morros, identificados e etc. por aí fora. Portanto, muito demoraria para explicar tudo. Sim. Uma história sobre o nosso café, pego na palavra café, que tínhamos na Fazenda. Nosso café, o nosso grão de café. E fui buscar a origem do café, como chega a São Jorge, porque chega a São Jorge, sim, como se desenvolve em São Jorge e fica parado anos e anos. Tem uma história muito interessante, a história do café é muito interessante, porque o café chegou a ser tão proibido, que era pior do que hoje a droga. Porque passar plantio de café de um país para outro dava forca. Portanto, o que era o café? Isto baseado pela lei da Igreja, que diziam que era a planta do diabo. Portanto, isso, as pessoas ficavam mais eufóricas, não sei o quê. De facto, quem bebe café, eu não bebo, mas toma um café, fica mais espirituoso. Pois, fica. Levavam a isso, depois tem muito historial sobre esta situação. As nascentes da água da coisa, o carnaval que fala um pouco a origem do carnaval, o carnaval brasileiro, o carnaval continental aqui e ali, São Miguel, depois o nosso carnaval típico de São Jorge. Foi sempre um carnaval muito simples. Sim. Os jorgenses nunca foram muito efusivos. Ilha de Esteira é outra coisa. Enviar farinha, pedir uma máscara feita de cartão, com um espeto de pau para ir pedir as filhoses a porta a porta, mas falo isso ao pormenor. O carnaval de jorgenses é um pouco a imagem semelhante da nossa maneira de ser. Sim. Festa de estroboços mais localizado. O queijo, peguei na palavra queijo e fui à origem de se fazer o queijinho em casa com 1 litro de leite, com o coalho feito artesanal. Sim. Não existia um coalho já à venda. Sim. O coalho era feito a partir do estômago de um cabrito. Uma cabra fazia a sua aparição, dava-se mamada ao cabrito o mais possível, matava-se o cabrito, atava-se o estômago e era metido dentro de uma tigela com vinagre. Estava ali 3 semanas e o vinagre com o leite criava enzimas que criavam um líquido amarelado que depois guardavam numa garrafa, e esse líquido é que fazia coalhar a fermentação do queijo. Iam utilizando... Explicado ao pormenor, como o senhor explicou, para quem come queijo vai pensar 2 vezes. Eu sei disso, mas eu gosto muito de queijo e vou continuar a comer. Vai, porque... Vou. Não, porque se fosse ver um fabrico de queijo, ou fosse ver o desnatar a manteiga, chamava-se desnatadeira manual, o senhor se visse fazer manteiga não comia mais manteiga. Sim, eu sei, já vi. Portanto, sei o que é. Pronto, isto é um pormenor só da coisa. Mas era assim, e o queijo era assim, até o próprio cincho, o cincho que é a base... A forma onde se mete a coalhada para fazer o queijo. Era feito com, não sei, aqui lhe chamam corriola, filhaça. Chama barbante. Sei o que é. Fazia essa coisa e atava com uma lenha ou coisa, e esse é que servia de cincho para esses queijinhos pequenos. E depois era metido na francela para escorregar, depois com um bocadinho de massa de pimenta. E ainda hoje continua a ser muito bom. Por aí fora. Mas isso é o pormenor até ao sistema do arrendamento das nossas pastagens. Por canadas. Por canadas de leite, como chega e porque chega, e a razão da existência, que é fantástica. Devemos fazer outras entrevistas mais detalhadas. Notas históricas e outras coisas mais, que também são muito interessantes. Jogos e brinquedos, todos os jogos que eu conheci na época, que eram muitos mesmo. Eu ainda me lembro dos bois de sabugo. Pois, mas começando pelo birro, pelo peão, pelo botão, pela bilharda,
pelo saco, da tração à corda, da berlinda, do lobo, das andas, o pica-taleixa, o balamento, o bela-flor. Já não apanhou isso. Não, apanhei, mas estou a falar agora. Sim, agora desapareceu. Bela-flor. Depois, falar agora, acho que não. Jogos feitos em casa por rapazes e raparigas, sobretudo o jogo do lenço, aqui ao lume, das prendas, do anel, quem foi que bateu, da cabra cega, e por aí abaixo, e descrevo como se faz esses jogos, todos. Dá muito gozo levar isto ao pormenor. Antigas artes e ofícios, tínhamos muitas artes que foram desaparecendo, que a maioria desapareceram, mas que... Histórias, 100 histórias para crianças. Isto baseado nos 100 histórias, está a falar 100 o número? 100. O número 100 histórias. Número 100. Retirado, isto é um apanhado dos livros do meu tempo, da primeira, segunda, terceira e quarta classe. Que conta, portanto, aprendíamos a ler baseado numa história. O livro de leitura era sempre baseado numa história. Essa é uma forma de ensino? Forma de ensino que nos dava gozo. Dava-nos gozo saber a história. Sim. E depois, quando líamos quase de cor. Porque a história ficava-nos... Já tinha sido contada. E consegui 90 histórias, faltavam-me 10. E então tenho 2 netos e cada um teve que inventar 5 histórias à sua maneira. E depois tenho 5 histórias de um neto e 5 histórias da neta. E assim tem 100 histórias. Completar as 100 histórias. Completar as 100 histórias. Versando fábulas do passado é também retirado dos livros, mas tudo em verso, as mais diversas coisas, portanto, um monte de coisinhas, com a fotografia do meu tempo de escola. 50 alunos, isto em 1952, com uma única professora. E era uma turma? E essa professora não se queixava que tinha alunos mais? Não se queixava porque não podia queixar. Não se podia queixar. Ninguém se podia queixar. Ninguém se podia queixar. Nem em casa a gente se podia queixar. Eu sou a favor dos professores, eu acho que sim, que eles têm coisas que têm razão. Outras já às vezes nem tanto, mas isso é outra história. Pega o processo. Mas é a mediatização a que faz. Talvez não pequem processo, eu digo processo baseado num passado. Sim. Quando vem dizer, seja quem for, que vem dizer que a vida está má, que vem dizer tanta gente, hoje não se pode ter um filho. E há 60 anos, 70 anos podia-se ter 10. Mal. Eu discordo de ter 10 quando não se lhe pode dar a assistência. Mas o senhor também sabe, como eu, compreendo que isto tem que ser assim. Há 60 e 70 anos era o que o senhor quisesse. Era. Mas como uma mulher, como qualquer mulher, diz que tem muito trabalho, está muito cansada. Sim. Ela na cozinha tem aparelhos para tudo. Sim. Ela diz, ainda tem que lavar a roupa. Não tem que lavar roupa nenhuma. Ela só tem que enviar a roupa para dentro da máquina. Ainda tem que tirar da máquina e passar para a máquina de secar. E está feito. Quando acartar a água, ou ir para os lavar para as ribeiras, sim, esfregar, para as ribeiras, lavar roupa, sim. Que nem detergentes havia, apenas o sabão branco e azul, mais nenhum. O sabão branco e azul servia para tudo. E o sabonete que só era usado ao domingo. Portanto, veja como é que é a situação. Mais livros tem aí? Crenças, mitos e superstições, que fui fazendo recolhas, que não acredito em nenhuma. Sim. Eu sou contra, não acredito que são mitos em nada, e superstições. Todas as superstições, não acredito em nada. Ler a sina, os milagres, a sorte, os rituais, tudo isto, os adivinhos, não há adivinhos nenhuns, ninguém adivinha. Ninguém adivinha, para mim ninguém adivinha. Os curandeiros, que estão a desaparecer e ainda bem, não há curandeiros. Houve casos aqui em São Jorge? Houve casos até complicados. Mas não por culpa de curandeiro, mas para quem ia o curandeiro, talvez, não sei. Também não quero entrar por aí. Sim. Cartomância, o trevo de 4 folhas, a figa, a ferradura atrás da porta. Sim, a ferradura não tem qualquer efeito, não tem nada a ver. O número 13 não tem. Sim. Sexta-feira 13. Nem os gatos pretos atravessarem. Gatos pretos, meu pai era um doente. Com essas coisas, andava com aquele gato preto, que até tem uma história muito grande de gatos pretos, mas também não. Para finalizar, se eu tenho aí sobre a Ermida de Bom Jesus, resumo das pandemias,
do passado que tivemos, quem falou Sim. da nossa pandemia, pandemias de São Jorge. Sim, pandemias de estão São Jorge. escritas. Já está aí a de 2020? Não, Sim, vagamente. vagamente. Vagamente, porque aí não posso entrar em pormenor. Mas tenho É preciso deixar passar o tempo mais. Mas tenho antigas coisas que foram muito piores, Sim. porque não havia condições. Sim, as condições também agora eram outras. No Morro das Velas, as pessoas serem destacadas para trás do morro e irem pôr a comer lá em cima de um muro ou uma roupa, mas não se podiam encontrar com as famílias, morriam lá assim. Portanto, a peste e outras pandemias que têm uma descrição sobre isso, que é uma coisa brutal. Horrorosa. Brutal. Sim. Brutal. Eu digo horrorosa porque hoje a malta jovem usa uma coisa brutal ou uma coisa muito boa. Sim. É a nova linguagem. É brutal, deu um concerto brutal. Por isso é que eu estou a dizer horrorosa. O resumo das crises sísmicas nos Açores, Sim. Acompanhei esta mais ou menos e fui buscar todas as que pude encontrar, 66 crises sísmicas nos Açores, que fomos tendo por aí fora. Maior ou menor relevância? Maior uma em São Miguel, que morreu cerca de 4.000 pessoas, no 1757, neste concelho, que morrem cerca de, eles dizem 1.350, mas os outros que morreram por ferimentos que, no entretanto, morreram, devem rondar os 1.500. Num concelho desta dimensão é brutal. Coronografia e desastres naturais nos Açores, peças e utensílios em vias de extinção, extintas ou em vias de extinção, e um trabalho sobre o solar de Santo António. Sr. Clímaco, eu, em meu nome e em nome dos que o vão ver e ouvir, durante estes 46 minutos, que diz aqui na máquina, que o senhor esteve a falar e muito bem, o meu agradecimento por aquilo que o senhor tem dado à humanidade, à Ilha de São Jorge, pela sua forma de ser, de escrever, de falar com todos e de fazer amizades com gente da minha idade e jovens, porque o senhor é muito meu amigo, mas também é muito meu amigo da minha filha. Sim. Portanto, o senhor é um intergerações de relacionamento. Eu tenho Por isso eu quero dar esses parabéns e agradecer de uma forma pública aquilo que o senhor tem feito e vai continuar a fazer pela Ilha de São Jorge. Gosto de ser assim, não é para, mas por natureza, quando fala da sua filha, falo de qualquer pessoa nova, crianças, as crianças... Sim, eu sei que vocês são conhecidos e amigos, são de outra geração. E sinto isso fantasticamente, vou pela rua e os miúdos dão à mão, fazem um sorriso. Sim, claro. Isso é fantástico. Sim. Uma pessoa com a minha idade, que acompanha com as crianças nesta situação, não sou nenhum herói, não sou isto, não sou aquilo, mas tem um jovem tenho um prazer de ter esta ligação com as pessoas. Tem um jovem dentro de si. Ok. Sr. Clímaco, muito obrigado, sim? Eu é que agradeço. Okay.